Boa tarde, senhores e senhoras, irmãos queridos. Esse é o nosso podcast número 4, LLG, e hoje nós estamos recebendo aqui esse casal maravilhoso. Vocês vão conhecê-los nesse dia e sei que vão ficar impressionados com a história deles. Boa tarde, doutora Leise. Boa tarde, pastora. Prazer estar aqui. Ah, que bom. Para mim também é uma grande alegria. Doutor Mário, boa tarde. Boa tarde. Me sinto muito honrado com essa presença da senhora e da minha esposa nesse podcast. Imagine vocês que nós estamos há quanto tempo assim juntos, né? Sabendo assim tudo que Deus tem feito, os milagres que Deus tem feito na vida de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com milhares e milhares de pessoas assistindo, conhecendo a história de vocês, que vai ajudar muita gente, Amém. né? O próprio Jesus disse que a luz, ela se acende para colocar sobre a mesa, não debaixo da mesa, né? Então, essa luz de vocês precisa brilhar para o mundo, Amém. certo? Então, nós gostaríamos de começar falando sobre a vida de vocês, assim, no geral, porque o nosso tema hoje é amor e sucesso, entendeu? Porque tem gente que diz assim, quem é feliz no amor não tem sucesso, quem é feliz no sucesso não tem amor. Não tem um negócio mais ou menos assim? Ditado. Não tem um ditado popular que diz isso. Mas nós queremos provar que a pessoa pode ter uma vida de sucesso e ter também uma vida de amor, uma família feliz, quando Deus mora no coração das pessoas, né? Deus pode fazer isso. Doutor Mário, nós já estivemos conversando antes, e foi até uma surpresa para mim. Sei que todos vão ficar muito assim, impressionados, alegres de saber o que Deus fez na sua vida. Eu gostaria que você falasse, primeiramente, como foi assim a sua infância, desde que você se lembre, que veio a torná-lo hoje no homem que você é. Bem, boa tarde. A minha infância foi muito conturbada, porque uma família de 6 filhos, eu era o terceiro na geração e eu era o mais, assim, folgado, né? O mais desobediente, o mais arteiro, que por conta disso eu estava sempre sendo pressionado pelo meu pai, que era alfaiate, tinha uma oficina dentro de casa, e o meu castigo era ajudá-lo na profissão. Uma coisa que, mesmo desde criança, eu não suportava. Mas era eu fazer ou apanhar. Mas dizem sempre que as crianças que são mais arteiras são as mais inteligentes, né? Quando a criança está fazendo muita arte, assim, essa criança tem saúde. A gente não gosta de ver uma criança assim, num canto, parada, e aí já estava se revelando o doutor Mário de hoje. Que eu me lembre, por causa das minhas aventuras, que era sempre estar na rua, soltando pipa, jogando bola, mesmo sabendo que depois, quando eu chegasse em casa, eu levaria uma surra, uma bronca, normalmente era surra. E dizia ele, meu pai, que está hoje nos pés do Senhor, que filho de pobre tem que aprender a profissão do pai. Então, a senhora não pode imaginar como eu me sentia fazendo entretela, fazendo ponto-espinho, fazendo guarnecimento, pregando botão e até passando as roupas. Meu pai era alfaiate e fazia ternos para fora. Então, aquele momento ali, aquelas horas que passavam ali, fazendo esse trabalho manual do alfaiate, aquilo me irritava muito. E por eu ser o mais arteiro da família, toda vez que eu acabava de fazer uma peça, eu saía da oficina, que era um dos quartos do apartamento, e fugia para a rua para brincar, para soltar pipa. E isso tudo
me fez, eu com 9 anos apenas, trabalhar numa padaria. Porque eu queria comer o que os meus colegas de rua comiam. Pão com mortadela, pão com presunto, pão com queijo. Você vê uma coisa, doutor, uma coisa assim tão simples e também é bom para vocês que estão assistindo ter uma experiência, que muitas vezes os pais, eles se projetam nos filhos, né? Por exemplo, eu não consegui isso, meu filho vai ter que conseguir, né? Porque eu sou um médico, meu filho vai ter que ser um médico, porque eu sou isso, meu filho vai ter que ser. E cada um Deus faz de uma forma. Então, o senhor já começou a procurar, né, o seu destino, a sua independência. Com 9 anos de idade, eu quero comer, e eu posso, e eu vou conseguir. Isso foi bom. Como eu estava falando, eu falei para minha mãe, eu vou trabalhar na padaria do seu Martins, que era conhecido de todo o conjunto, e fui trabalhar lá para poder comer o sonho, porque sempre eu escutava essa frase: filho de pobre não pode comer sonho. Vê se pode. Então eu fui trabalhar no seu Martins, aí comia o meu pão lá à vontade, comia o meu sonho. Maravilha. E pedi a ele para levar para casa alguns frios. Na época era mortadela e presunto, que satisfazia. Então, só por essa entrada, a senhora deve imaginar como é que foi a minha vida de criança, né? Brigas, ofensas, muitas ofensas, a minha, as minhas irmãs. Foi por conta disso que eu resolvi trabalhar na padaria. E depois arrumei um emprego no centro da cidade como boy. Secretário boy, né? Ficava na mesa e quando precisava sair. o chefe lá falava alguma coisa, eu ia. Certo. Então, ali na rua da Pinheiro Guimarães, na rua Cavalcante, e foi um tempo que eu passei descobrindo mais algumas coisas. Buscando o seu futuro. Isso, eu chamo o tempo da revelação na sua vida. Eu fiquei pensando em casa, depois que nós conversamos, você estava se revelando ali a história de um homem vencedor. Então eu já sabia que tinha o meu ordenado, que era pouco, que eu era boy, mas eu tinha o meu dinheiro, né? E eu conseguia, porque nós tínhamos os filhos que trabalhavam fora, eu tinha que ajudar, entregar a ele o dinheiro. Mas eu sempre fazia isso, mas eu sempre guardava um pouquinho comigo, né? E foi assim durante muito tempo. Aí já como adolescente, né, fui pegando, deixando os traumas para lá de levar bronca todo dia, apanhar todo dia. Já com o trabalho, isso não acontecia. Eu saía de manhã e voltava à noite. Antes disso, eu estudei num colégio público, no meu local de moradia. Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra. E nessa escola, eu, quando criança, já falei, era levado. Na escola não tinha outro caminho, era levado também. Fazia o que não podia fazer, corria, gritava, falava palavrão. E quase toda a semana, a minha professora me levava na secretaria. Até que um dia, a diretora, a professora Edith, chegou assim: você vai ser o patrulheiro. Aí pegou uma fita verde. E o que era patrulheiro? Patrulheiro eram os alunos que tinham notas altas, alunos comportados, que tomavam conta do recreio para as crianças, né? Eu era criança, não correr, não falar palavrão,
e fazer brincadeiras brutas. Só interrompendo o doutor Mário um pouquinho, eu fico vendo assim, a estratégia, né? A estratégia dessa diretora, a estratégia da diretora. Ela viu que era um menino levado, mas era muito inteligente, ele podia produzir. Então, ela o colocou para tomar conta dos outros. Deu resultado isso? Aí eu, como patrulheiro, com a fita verde, eu não podia fazer tudo que eu fazia com meus coleguinhas, porque agora eu tinha que estar tomando conta. Para se tivesse... Tinha que dar um exemplo. Se tivesse alguma coisa, ia na secretaria chamar a coordenadora ou quem estivesse lá e apontar o que essa criança, vamos dizer, estava fazendo de errado. Mas isso não aconteceu, pastora. Não aconteceu? Não. Eu fiquei com aquela fita verde, andando pelo pátio. Dava alguma brechinha, você já estava fazendo bagunça. Exatamente isso. E procurando, naquelas brincadeiras que eu tinha, procurando alguém que estava fazendo, para poder levar para a secretaria. Olha só. Mas eu acho que naquela época, mesmo eu sendo bagunceiro, acho que Deus não deixou eu pegar ninguém. Eu não peguei ninguém. Foi no 4º ano primário, depois teve mais um ano, a senhora sabe, que na minha época eram 5 anos no primário. Depois vinha a admissão. Na nossa época, né? Porque nós lembros da mesma idade. Os nomes eram diferentes. Aí depois que eu saí da escola pública, eu fui fazer a admissão. A minha mãe arrumou um curso particular para me fazer admissão e lá eu fui. Fiz a admissão. Aí vinha o ginásio, né? Aí vinha e hoje é o 2º grau, né? Não, ainda não é o 2º grau, fundamental. Hoje é fundamental. A história do ginásio como hoje eu posso dizer, foi uma coisa de Deus. Nesta época tinha o Pedro II, que era em São Cristóvão. Era o colégio mais top que tinha, né? Para ensinamento. Era o colégio federal, né? O colégio federal. Então eu fiz a prova para um colégio estadual que também tinha um conceito alto. Professor Clóvis Monteiro. Fiz a prova, consegui passar. E aí, mais uma vez, a interferência da minha mãe. Sua mãe foi um ícone, foi uma bênção sua. Porque eu era o mais levado. Então, eu acho que ela encaixou isso na cabeça dela. Esse aqui que eu tenho que ajudar. Então, ela conseguiu o meu uniforme escolar de graça e conseguiu o material de graça, que era chamava-se caixa escolar. E pastora, a senhora não sabe, aqueles primeiros dias, com aquele uniforme estadual e escrito Professor Clóvis Monteiro, o que se passava na minha cabeça? O que passava? Eu falava, eu penso que eu falava para mim mesmo, eu estou no colégio estadual. Senti orgulhoso, garboso. Que era equiparado ao Pedro II. Então, eu vivia no mundo assim, pisando em ovos, com aquele uniforme azul, feliz, com aquela camiseta caqui e com o emblema estadual. Então, era como se eu tivesse atravessado um morro e descesse. Então, durante todo o período que eu estava no Clóvis Monteiro, que já era um colégio arrochado, porque era bem conhecido, e eu estava tão emocionado que não prestava atenção em algumas aulas, normalmente aula de matemática, e um professor de matemática me deu uma folha de papel
de embrulho, era uma folha amarela, grande. E ele disse para mim, porque eu nunca fiquei de castigo no colégio, mas ele disse para mim, o teu castigo é fazer a tabuada de 1 a 9 aí, preencher frente e verso. Era coisa, hein? Porque eu conheci essa folha de papel. E eu passei a noite fazendo aquilo, para preencher, botar na tabuada, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2. Aprendizado por repetição. Aí fui, até que consegui completar e entreguei ao professor de matemática. Olha, está aqui o que o senhor me pediu. Penso que daí para frente houve uma metamorfose. Virada de chave. Que beleza, né? Quando a pessoa se sente valorizada. Às vezes a gente não vê isso na criança, no adolescente, precisa ser valorizado. E aí eu falei que eu estava muito satisfeito, porque o Clóvis Monteiro era em Ramos, o anexo era em Del Castilho. Como eu passei com a nota 80, eu tinha que ir para o anexo. De 80 a 100, chamava 10, né? Ficaria na 7. Mas eu não me importei, porque eu era aluno do Clóvis Monteiro. Então, fui para a filial, vamos dizer assim, mas chamava anexo, em Del Castilho. E a minha vibração era tanta, pastora, que às vezes o dinheiro da passagem, eu e os colegas de sala, olha, vamos a pé até em casa. Vai guardar o dinheiro. Para ficar com dinheiro, para a gente poder lanchar. Comprar o pão, a mortadela ou o presunto. Lanche era importante, né? Até hoje é, né, Liz? Aí comprávamos o pão na padaria, a mortadela ou o presunto, sempre era mortadela. Dividíamos em 4, já íamos nós caminhando. Eles não moravam no IAPI, eu morava. Mas eles moravam perto, Olaria, então fomos caminhando. E a senhora sabe que eu não me perturbava com isso, porque eu estava com o uniforme do colégio. Ai, que importante, hein? Estava com aquele uniforme, nós comendo sanduíche e andando pela rua, até chegar ao IAPI. Mas o quê? Meia hora, 40 minutos andando. Mas não falava nada para o meu pai, porque se eu falasse... Teria problema. Teria problema, né? Então, daí, eu já estava, homenzinho, o meu irmão servia num quartel em São Cristóvão, e eu falei para ele, que eu fui algumas vezes com ele lá, eu quero servir lá no seu quartel. Já estava chegando a minha idade, eu estava estudando à noite no meu colégio, Eurico Gaspar Dutra, e fazendo o cursinho. Foi o senhor que me disse, numa conversa, que estudava de madrugada? Sim. Que teve uma oportunidade de estudar de meia-noite, de 1h às 6 da manhã? De meia-noite às 6. Como é que foi essa história mesmo? Nesse curso que a gente fazia ali na Penha, tinha um professor de Química e outra matéria, eu não me lembro a outra matéria. João, ele. E ele, para nós que estávamos aprendendo, como é hoje o Enem, quando se está aprendendo, ele dizia, eu vou fazer uma aula noturna. Aquele que pode, dá o nome, aquele que não pode, não aceita, eu já vou saber. A maioria dos alunos aceitaram. Então, esse professor João pedia para o porteiro, era um prédio grande, era um colégio estadual também, mas cedia para fazer curso. Fechar as portas e a gente começava a aula noturna, meia-noite até 6 da manhã. Gente, então eu quero fazer aqui uma pausa para falar com vocês. Isso tocou muito no meu coração. Quando nós estávamos conversando, eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. Porque é necessário um plantio, um esforço, né? E o doutor Mário já revelaram para ser essa pessoa esforçada. Ele não sabia disso.
Mas Deus sabia, porque, por exemplo, Deus já via esse momento agora. Ele contando isso, familiares de jovens, de pessoas, de pais que vão contar para o filho, olha, eu vi hoje um podcast com um advogado que ele estudava de meia-noite às 6 da manhã, né? Um professor que não está dando atenção aos seus alunos, dizer, gente, se eu me esforçar mais com esse aluno, ele vai produzir, não só para a família, para o país, para a sociedade inteira, porque somos interligados em tudo, né? Sim. E como foi importante isso, como está sendo importante essa sua fala. E como que aí o senhor, como uma pessoa assim, que não tinha condições, chegou a fazer faculdade, conseguiu a faculdade, como é que aconteceu isso? Desse curso, nós já tínhamos um grupo, inclusive, o que ia fazer? Fazer o pré-vestibular. Na época chamava pré-vestibular. Aí, você vai fazer para quê? Não sei o quê. Eu vou fazer administração. Não sei por quê. Geralmente os jovens gostam, sempre começam com administração, né? E aí, fizemos a prova, né? Estávamos alimentados com as informações do curso e desse professor, só que eu não gabaritei, eu não passei. Mas eu continuei estudando agora no colégio que eu estudei como escola pública, mas à noite ele era o colégio França Júnior, que era tipo um preparatório, era vestibular o ano todo, para poder dar mais injeção aos candidatos e na minha época não tinha Enem, só tinha esses cursos noturnos. Então eu, numa ocasião, conversando com os colegas meus de turma, que a gente jogava bola, tomava cerveja, aí eu conheci uma pessoa chamada Leia. Já era uma senhora de idade na época, mais de 40 anos, e ela era cabeleireira da família Augusto Mota, a Universidade Suan. Hoje é Uniswan. São os donos, né, Augusto Mota? Eram os donos da Suan. Eu também fiz faculdade de Suan. Morador na Ilha do Governador. E eu disse, mas por que você não vai lá fazer a prova? E eu falei, tá bem. Ela disse, eu vou falar com a... Eu me esqueço o nome da senhora. A senhora que coordenava, e o marido, e os outros parentes. Falei, tá bem. Aí me animei. E fui fazer a prova, já para a faculdade agora de Direito. Porque a administração saiu do meu radar, uma vez que eu fui reprovado no exame. Então eu fui lá, me inscrevi, fiz a prova e tal, e eu não alcancei os pontos normais. Eu fui até perto. Então ela falou para mim, você espera porque tem a reclassificação. E quase, eu já estou acostumado aqui, quase as pessoas que não alcançaram o ponto, vou dizer, 80, 90, muitos não vão, né? Ficava com 80, 82, foi o meu caso. E aí, ela, não sei, isso eu não sei, se ela falou alguma coisa com a dona da Suan, porque ela era cabeleireira da família Augusto Mota. Lá na Suan tem um salão de cabeleireiro. E aí, na reclassificação eu entrei. Beleza. Ela me falou, e aí quando eu botei os pés dentro da faculdade, pastor, senhora, eu nem imagino que eu fiquei para atravessar um salão lá, entrada, um quadrado, aqui tinha um salão de cabeleireiro, outras, e atravessar para essa área para subir na rampa para ir minha primeira sala de direito. Que maravilha, gente! E aí
a turma Se é de para animar qualquer um. 109 pessoas. Gente, 109. aí deslanchou, né? Aí começou, né? E olha só, eu falando isso, é muito engraçado. Toda essa turma, na sua qualquer área, tinha um xerife e um subxerife. E não sei por que o Mário foi ser o subxerife da turma. Tinha o Sérgio, que era o É xerife. o perfil do doutor Mário. Então eu era o vice-xerife. Eu respondia alguma coisa quando o Sérgio não estava. Dificilmente ele não estava. Ele todo dia estava. E eu ficava ali. E na nossa turma, tivemos muitas pessoas, naquela época, influentes. Diretor financeiro da Caixa Econômica. Se tornaram, Não, eles já eram, e eram alunos, alunos eles já eram importantes e eram alunos de direito. de direito. Olha que coisa legal. Então, Lourenço era diretor da Caixa Econômica. O Marco era detetive e inspetor naquela época. O pai dele era um policial aposentado, estudava na nossa turma. Tinha o Zequete, que era o mais veterano, que era influente também, mas nunca falou sobre nada. Mas era uma pessoa amiga de todo mundo. Eu não me esqueço, não, parente. Ele disse, eu falei, mas seus cabelos brancos eu lavo com sabão de coco. Foi a resposta que ele me deu. Então, mas nessa época eu não. Só perguntei de Você brincadeira. era tão jovem no meio daquela turma, já vencedora. O ambiente, né, Deise? Sim. O ambiente diz muito com quem você lida, com quem você convive. Isso foi muito influente na vitória do Dr. Mário. Na minha turma, pastora, jovens, só tinha eu e mais 2 ou 3. O resto dos alunos já eram acima de 30 ou 40 anos. Mas todas as pessoas com assim, vontade de estudar, disso. Tinha grupos na sala. Me lembro que Abel do Vasco, que é técnico, estudava lá. O Alex do América estudava na minha sala. Então eram pessoas que naquela época tinha vida boa, porque jogador sempre tinha. Estado e E tudo. uma coisa que eu achei importante, que ele acabou indo para o curso de Direito, mas muito bem assim acertado, porque ele, eu vejo no dia a dia uma pessoa que ele gosta de lidar com direito. E, assim, todo dia de manhã ele acorda animado, coloca o terno dele de manhã. Ele não deixa a gravata com nó, ele faz todos os dias um nó na gravata. E vai com aquele prazer, sabe, do escritório. Já ser príncipe. Então, assim, eu achei que a escolha do curso foi muito acertada para ele. Deus já estava dirigindo, embora ninguém soubesse disso, né? E como foi o gancho, assim, do seu primeiro bom emprego? Alguém te conduziu? Como é que foi? Eu trabalhava numa fábrica, numa gráfica Muniz, em São Cristóvão. Na minha turma tinha uma pessoa que chamava, porque ele já foi aos pés do Senhor, Antônio Alice Abdala. E quantos anos você tinha nesse tempo? Aí não sei. Mais ou menos, na sua faculdade, você conheceu esse Antônio Alice? Você já estava no final da faculdade? 25? 21 anos, por aí. Olha só. 21 a 22. Então, num bate-papo, porque a Suan é numa rua principal de Bom Sucesso. Eu conheço. Na esquina tem uma lanchonete. E ali a gente se encontrava sempre antes de ir para a aula, se encontrava ali. Então, um dia eu conversando com o Abdala, falei, poxa, eu queria tanto
trabalhar em algum lugar que eu tivesse promoções, mas aonde eu trabalho, eu não botei. Falando assim normalmente, porque lá a gráfica é de uma família, eu sou caixa contábil e a minha mesa era a primeira. Não tinha outro posto à frente. Só tinha o do contador e do chefe da contabilidade e a funcionária. Então, dali eu não ia passar nunca. só ficaria como caixa contábil. E numa dessas conversas, eu falando para ele que eu queria trabalhar numa empresa, sabe, que eu pudesse ir subindo. E aí ele era gerente financeiro da antiga Finemê, depois Fiat Diesel. Aí falou, olha, você vai lá um dia e tal. Eu não sabia que ele era o gerente. E aí fui, porque eu estava querendo sair da Grato para ir para o melhor. Aí cheguei lá, ele me recebeu, entrei na sala dele, gerente financeiro. E aí eu não conseguia falar nada. Aí ele falou assim, Mário, você quer uma vaga aqui? Vai trabalhar de novo. Contas a pagar. Aí eu perguntei, mas contas a pagar e tal, o que é? Não é controlar as contas que a fábrica faz, era separar papel. Sei. Mas estava contente, um bom salário, eu não gastava dinheiro de condução, porque tinha o ônibus da fábrica. E aí acho que um dia eu falei para ele, eu não me lembro como eu falei com ele, falei, mas eu estou ali, só separo o papel, como é que eu vou? Aí ele disse, você não queria um emprego numa empresa grande? Aqui é a Fiat. Aí, tá bom, continue lá. Uma pessoa lá que era chefe de contas a pagar, chama-se Marinete, entrou de férias. Aí o Abdala me colocou no lugar dela, que era um lugar muito importante na fábrica, hoje eles lidavam com todos os fornecedores da fábrica, que não eram poucos, e mais 700 fornecedores com exclusividade. Imagina. Aqueles exclusivos tinham que estar com os pagamentos em dia. Então, já nesse novo cargo, eu separava, porque ele tinha que assinar boleto por boleto. Um exemplo é Fritex, era que fornecia um material da fábrica, é importante. Então, tinha que separar o Fritex e os outros, para pagar na data do vencimento, porque senão eles cortavam. Responsabilidade. Aí separava aquilo e entregava ao Abdal. E o resto foi eu ali me aprimorando, já falando com os chefes da Fiat em São Paulo, em Minas. Como é meu boca? Senhora, era muito engraçado. Senhora Wagner, cadê a liberação que eu pedi? Abdalá. Falei, já está saindo. Mas eu nunca liberava esses pagamentos, que eram valores muito altos, sem falar com a Abdalá. Olha, o Salvatore ligou me falando uma porção de coisa, gritando. Ele falou, Mário, italiano é assim mesmo. Grita. Ele está pedindo esse pagamento aqui. Não é a prioridade. Por isso que eu não botei na sua mesa. Aí botei, tá, bota aqui. Se ele ligar, diga para ele ligar para mim. Aí ligava, como é, senhor Armário? Olha, o gerente vai falar com o senhor. Liga para o ramal dele. Já está lá os boletos. Agora o gerente é que sabe. E quando ele visitou a fábrica, esse gerente de São Paulo, italiano, muito bruto, folgado,
Aí ele foi logo lá no Contas a Pagar. Ah, seu Armário, quando eu falar, vai liberar. Ele começou a falar uma opção de coisa. E o departamento todo ficou olhando. Eu falei, olha, o senhor vai ali na porta do gerente e fala com ele, porque eu obedeço a ordem dele. O senhor, na filial São Paulo, quer me dar ordem? Vai dar ordem nele. Em mim, não. Foi a primeira vez que eu me revoltei na fábrica. E aí ele foi lá, se entendeu com o Abdala. O Abdala era um cara, não era italiano, era brasileiro. Mas era um cara, assim, muito mediano. A pessoa vinha com uma bomba, Suavizava. ele era o dono da caneta. Eu não poderia assinar borderô, nem o Gilberto. O Gilberto com 20 anos de fábrica. E outro. Borderô com exclusividade, chegava, vinha do computador, eu separava os especiais e botava na mesa dela para não ter pronto. Então, nós, para nós adiantarmos, o senhor se formou, né, em advogado, o senhor chegou a trabalhar na INSS, né? 23 anos. No INSS, a LERJ, parece que você falou? Não, a LERJ foi agora no final. A LERJ foi agora no final, né? Bom, nesse meio tempo todo, Deus foi abençoando, o Senhor foi conhecendo pessoas, que é muito importante. O tipo de pessoas, né, já dizia os antigos, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Então, eu falo sempre com meus filhos, com meus netos, falo com quem eu tenho oportunidade. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado que somem, para somar. Não pessoas que subtraem, mas pessoas que somem, né? Então, isso já veio, né, inerente na sua vida, foi muito bom. E logo depois de um certo tempo, de já algumas experiências da vida, o senhor veio a conhecer a Deise, hoje também advogada, e eu queria que o senhor desse assim, uma introdução para ela poder falar como foi, né, que o senhor conheceu a Deise. Aí ele gosta. Na minha fase já de procurador do INSS, existiam outros, né? E tinha uma procuradora que se chama Mireia. Ela vem ser prima da Deise. Aí o que acontece? Ela trabalhava junto comigo, porque no INSS tinha número par e número ímpar. O número ímpar, todos os processos das comarcas que trabalhavam eram meus. Os pares eram da Mireia. Então a gente estava sempre conversando sobre os processos e tal. A Mireia era uma pessoa muito dedicada também. Ela fazia o que eu fazia. Eu pegava os processos nas varas, botava na mala do carro e levava para casa para estudar. Esse período foi um período muito conturbado no INSS. Até que um dia ela, eu vou me casar, queria saber se você vai, eu vou te apresentar uma pessoa. Eu não me lembro se ela falou que ia me apresentar a prima dela, mas queria me apresentar uma pessoa. Aí eu, tá bem, tudo bem. Aí marcou lá o dia. E eu fui ao casamento da Deise, uma minha... Não, da Mireia. Da Mirella. Da Mireia. Da sua família. Da Mireia. Da Mireia. Com uma pessoa que trabalhava comigo também na Procuradoria, chama-se doutor Huguete. Por acaso ela morava no meu condomínio, um apartamento que eu arrumei para ela lá, mas era muito ligado assim com a Mireia também. Aí eu falei para ele, Huguete, tem o casamento da Mireia. Você que é de Nova Iguaçu, você quer ir comigo para poder... E ela também foi convidada. Aí fomos.
Sentamos aí na mesa, eu estou reduzindo o máximo, porque foi uma procissão. E nós vamos ter outras vezes. Que foi cena de filme. Peraí, Ele foi meu pastor, uma cena de filme. aí sentamos numa mesa, eu e o Guedes, o celular. Nessa Era a época. mesa da procuradoria, né? Depois você me contou. Porque ela tinha separado, porque ela chamou todos os procuradores. Doutora Deise, você estava Aí marcada por Deus. nós estávamos sentados lá, e na mesa, na nossa frente, estava essa estrela aqui. Gostei da estrela. Olha aí. Eu falei, o Guedes, eu vou chamar aquela menina lá para dançar. O que você acha? Ué, ô Mário, qual é o teu problema? Tu gosta de dançar? Assim? Aí tomei mais um pouco do chope. Mas eu notei antes de eu ir lá que ela estava com o pai dela, o seu Adilson, e mais outras pessoas. Eu falei, mas ela está com o namorado. Ele achou que o meu pai... Seu pai namorado, imagina. Eu falei assim, Guedes, está com o namorado e tal. Que namorado? Ele deve ser algum colega também, algum parente. Aí eu tomei mais chope, aí fui lá. Falei, você quer dançar comigo? O que você respondeu? Não sei dançar, não vai dar certo. Aí eu, Você já era cristã? Já era. aí eu falei para ela, Mas a dança também foi uma coisa de meio que parecida com valsa, né? Que importa, era um casamento, um casamento. então eu falei, mas Está se defendendo. fácil. Não tem nenhum problema. Eu vou, Quando Deus faz. eu vou te arrastando para lá e para cá. A única coisa que pode acontecer é eu pisar no teu pé, mas vou procurar porque eu gosto de dança. Aí dançamos, não falamos quase nada na dança, Sim. né? Só. Silêncio. Aí ela foi dançar. Aí eu voltei para a mesa, falei, o Guedes, olha só, eu vou ali na área do clube, tem uma área com banco, verde. Jardim. Vou ali porque depois eu vou me encorajar mais. Tinha que ter coragem para chegar na menina. Aí sentei lá, estou lá com o copo na mão. É coisa de filme. Aí veio a Deise andando, ia no banheiro, né? Eu estava no celular monitorando a minha filha, que é a Carol, a hora dela mamar, que ela ficou com o meu irmão. Sim. E aí eu estava no telefone, fui para o jardim, porque a música estava alta, fui para o jardim monitorar a minha filha, e aí ele estava lá, encontramos de novo. No jardim? No jardim. Coisa de filme. Eu me lembro, eu estava assim, sentado assim, e ela vinha me andando ali. Ai, meu Deus. Me dá coragem. Aí eu levantei, ela estava no telefone, eu esqueci desse detalhe. Mas eu quero falar com você. Esse ano faz 25 anos. Fazem 25 anos, hein, pessoal? Olha aí, não perca a esperança. Quero falar com você. Aí fiquei imaginando os filmes. Um cara sentado no banco e a princesa vindo ali. Que coisa mais bonita. E deu certo, porque eu falei qualquer coisa com ela e vamos falando. Eu posso te tirar outra vez lá para dançar. Eu não sei o que eu falei para ela, eu não me lembro, porque o meu medo todo era do meu sogro, de ser um namorado, um marido. Já que não era, né? Aí eu só perguntei, aí ela falou que tinha uma filhinha. Tudo bem. Agora só quer deixar ela falar um pouquinho? Claro. Claro. Então, aproveita que o senhor toma um copo d'água ali, e a Deise passa para cá para a gente conversar. Vamos falar com a doutora Deise, antigamente lá no casamento, encontrando o seu príncipe encantado. Meu Deus do céu. E assim, nesse dia do casamento, eu tive o primeiro casamento, né? Que tive minha filha Carol, ela hoje está com 30 anos. E
não deu certo, eu vivi 4 anos com o pai da Carol, foi o meu primeiro casamento. Foi um casamento muito conturbado, porque nós éramos muito jovens, né? E ele, como jovem, não tinha responsabilidade. Foi um casamento que a família toda foi contra, mas eu insisti e ia sempre naquela esperança que as pessoas vão mudar, né? Que as pessoas mudam. E não mudou, e depois de 4 anos eu dei um basta e não quis mais. Mas isso me afastou de Deus durante esse período, né, conturbado do meu primeiro casamento, me afastou de Deus, então não foi uma coisa boa. E assim, fui contra a própria vontade de Deus, porque Deus se manifestou nessa época que eu estava preparando o casamento, ele se manifestou e disse. E eu entendi que também não era a vontade de Deus, mas a gente. Jovem quer, né? Moça cristã, né? Moça cristã, você gosta, não, vai mudar, a pessoa vai mudar, vai criar responsabilidade, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Então, eu separei, e minha filha pequena, e ficou eu, minha filha, e aí eu voltei para a casa dos meus pais, mas eu nunca fui uma pessoa assim, muito de balada, de sair, eu nunca fui, eu sempre fui muito família. E o que eu pretendia na minha vida era família, constituir família. E aí a minha oração a partir da separação era reconstruir a minha família. Então eu primeiro me conscientizei que eu tinha desobedecido o Senhor, e pedi muito perdão a Deus por essa desobediência, porque eu não precisava ter sofrido aqueles 4 anos. Né? Não precisava. 4 anos de casamento, mas eu já tinha namorado com ele mais 6. E sempre foi muito conturbado. Então, assim, foram 10 anos que eu passei muita coisa, sofri muita coisa sem precisar. Mas inexperiência, desobediência, imaturidade. Então, eu depois que me separei, eu pedi muito, eu reconheci que eu desobedeci ao Senhor e comecei a clamar ao Senhor em oração no meu quarto. Pedi muito ao Senhor perdão, primeiramente, pela desobediência. Pedi ao Senhor misericórdia para me dar outra chance. Pedi que Ele derramasse o amor dEle na minha vida. E comecei a orar que eu gostaria de refazer a minha vida, refazer a minha família, e que eu queria um homem que fosse assim, 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 assado. Sabe? Pedir ao Senhor as características que eu queria para esse novo esposo, né? Porque como eu sofri muito no primeiro casamento com irresponsabilidade, com traição, com falta de compromisso, com falta de um homem provedor. Então, eu pedi todas essas características para o meu segundo marido, para minha nova família. Olha o valor da oração, hein, gente? E aí, quando fui convidada para essa festa, 2 meses antes, eu tive um sonho. E o Senhor me mostrou o meu novo esposo, que ele não era dali da região de Nova Iguaçu, onde aconteceu a festa. A minha prima Mireia, ela alugou uma casa de festa, muito bonito, o casamento dela foi bem, bem bacana. E 2 meses antes dessa festa, eu sonhei, o Senhor me mostrava esse esposo, mas ele não era ali da região, ele era do Rio de Janeiro. Olha só. Ele não era daqui, não era de Nova Iguaçu, era do Rio de Janeiro. Então, eu fui para esse casamento no espírito, ligada, que eu poderia conhecer o meu segundo esposo nessa festa. Porque eu pensei, não é de Nova Iguaçu. Isso a minha conexão com Deus. Porque eu orava pedindo, Senhor, a intervenção dele. Então, você ora, você tem que estar atento aos sinais. E aí eu falei, pode ser nesse casamento que eu encontre o meu esposo, porque como é uma pessoa de fora, vem muitos convidados. Então, quando ele me abordou na festa,
eu já estava preparada espiritualmente que era Deus Fazendo alguma fazendo coisa. alguma coisa, trabalhando na minha vida. E aí eu até depois pensei, caramba, mas não nota diferença de idade e tal. Pensei assim, bom, mas ele provavelmente deve ter todas as características que eu pedi para Deus. E com o tempo isso foi se revelando, né? Ele é muito gentil, abria a porta do carro, puxava a cadeira no restaurante para eu sentar. Tudo que eu não tinha no meu primeiro casamento, eu tive no meu segundo casamento, que foi ser tratada como uma mulher valorizada, amada, sabe? Tudo que eu tinha pedido para Deus. Então, eu falei, bom, então acho que é essa pessoa, sim, que Deus está me dando essa nova oportunidade. Que bom, né, Deise? E aí, ele logo que me conheceu, que a gente começou a ter contato, ele mora aqui em Botafogo, eu sempre via nos finais de semana, ele com muita paciência com a minha filha, que era pequena também. E aí ele disse para mim assim, olha, Daisy, eu acho que você tem que voltar a estudar, porque eu tinha o segundo grau completo. Trabalhava, tinha feito o segundo grau, mas isso já tinha tempo que eu tinha terminado o segundo grau. E aí, aí eu disse para ele, olha, tem muito tempo que eu terminei o segundo grau. Não, mas você precisa voltar a estudar, você precisa fazer uma faculdade. Aí eu falei, mas será tanto tempo parada? Não, mas você é só você voltar a estudar e se atualizar e pronto. E aí eu fui procurar ver, né? Qual a faculdade que estava com inscrição aberta, vestibular e tal. E aí fui ver os preços, a Cândido Mendes, Estácio, e aí eu vi na Estácio de Sá, tinha um programa de convênios, né? E nessa época ele já tinha começado a trabalhar há pouco tempo na Alerj como assessor parlamentar. E aí eu fui lá me informar e tal. Eu falei, meu marido trabalha na Alerj, vocês têm algum convênio? Ah, temos sim, 50%. Olha só que maravilha. E aí, com o contra-cheque dele que eu apresentei na faculdade, ele só pagou para mim 50% da faculdade. Quer dizer, ele me apoiou em tudo, me incentivou a fazer uma faculdade, patrocinou essa faculdade. E então, assim, foi uma guinada que deu na minha vida, né? Eu morava em Nova Iguaçu, Mudou para Botafogo? vim morar na zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, voltei a estudar, fiz uma faculdade e as minhas orações eram assim, eu queria refazer a minha família, reconstruir, porque eu não gostava de balada, eu não fui criada tinha que ter assim. uma família. Eu queria ter uma família. E era isso que eu pedi para Deus. Mas Deus faz muito mais além do que pedimos e pensamos, né? Então, aí eu me peguei morando na zona sul do Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, e fiz a faculdade. Depois vieram os concursos. E aí depois, quando terminou a faculdade, eu disse para ele, olha, desculpa, mas eu não vou trabalhar no seu escritório, não. Já não esposo compreensivo entendeu logo, né? Uma mulher sonhadora. Eu quero uma estabilidade. Você me ajuda nisso? Porque eu precisava ter um apoio financeiro, né? Mais uma vez, ele me apoiou. Não, você fica aí, se dedica aos estudos. E aí comecei a estudar para concurso, fiz alguns concursos, e a gente vai melhorando a cada tempo, né? Fiz alguns concursos, a nota vai melhorando, e graças a Deus eu consegui ser aprovada e classificada no concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho hoje lá, estou muito feliz lá, e assim, Deus é maravilhoso. Aí você começou a orar para a conversão dele, né? Sim. Aí você já estava orando. Nesse processo todo de quando
eu vi morar aqui na Zona Sul, porque a gente ficou 1 ano namorando, né? Depois de 1 ano, eu vi definitivamente morar aqui no Rio de Janeiro. E aí, já desde o início, eu orando, porque ele gostava muito de tomar a cervejinha dele, né? E muito animado, o Mário sempre foi muito animado, sempre foi muito para cima. E eu orando e procurando uma igreja aqui também pelo bairro. E aí encontrei a Cruzada Mundial de Missões, a igreja da pastora, aqui bem quase do lado do prédio onde eu morava. Comecei a frequentar, comecei a orar, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero que ele venha para a igreja comigo, que seja meu companheiro aqui na igreja, que deixe de beber, porque beber não faz bem. E comecei a orar ao Senhor, e ele muito religioso, né? Mas não na igreja evangélica, muito religioso. Aí ele dizia assim, não, você vai lá para a sua igreja e não tem problema, fica lá o tempo que você precisar, mas eu vou ficar aqui. Ele, tá bem. Aí eu, pastora, me ajuda a orar. Lembra disso, pastora? Oramos muito. Me ajuda a orar, pastora, porque está difícil. E aí, até que um dia, depois de muitos anos, né? Eu acho que eu fiquei orando pelo Mário. Nós vamos fazer esse ano 2025 25 anos. Eu acho que eu orei por ele uns 18 anos. Deixa eu só fazer uma... Quanto tempo nós temos? Não, que nós temos para fazer, que temos ainda. Deu uma hora. Então, nós estamos falando de uma transformação geral, né? Não vai dar tempo de nós encerrarmos hoje, nós vamos depois fazer uma outra sessão para o doutor Mário falar sobre a conversão dele, tá, doutor Mário? Tá bom assim? Ok. Porque ele vai ter agora outro trabalho aqui no local, mas a Deise está encerrando aqui dizendo que ela orou, 18? 18 anos pela conversão, já era um homem trabalhador, um homem de sucesso, veio a combinar o sucesso com o amor, né? Coisa de Deus mesmo, e eu quero incentivar todos vocês que estão participando do nosso podcast, aqui está nosso podcast LLG, Leni Librelon Gonçalves, para trazer aos corações a esperança de que tudo pode ainda dar certo, viu? Hoje, agora nós vamos dar um intervalo, depois nós vamos continuar esse podcast, que é o nosso número 4, nós vamos fazer o podcast número 5, com a continuação do doutor Mário, falando sobre a sua conversão, como ele se converteu. Hoje ele é um presbítero da Casa de Deus, ela é uma diaconisa da Casa do Senhor, né? Então, nós estamos vendo aqui, doutor Mário e doutora Deise, que há jeito da pessoa ter felicidade, ter sucesso e ser feliz no amor, né? E romper com esse estigma, né? Que quem é feliz no amor não tem sucesso, não é feliz na vida material, né? Na prosperidade. E dizer a todos também aproveitar esse momento para convidar os casais. Nós vamos ter um encontro de casais no dia 19 de junho, agora de 2025, porque esse podcast vai continuar por muito tempo. Convidar os casais para virem receber essa bênção, né? Há tempo, você que teve uma primeira experiência e que não deu certo, que há tempo, você que não conseguiu estudar, não conseguiu fazer faculdade, você que o seu pai ou sua mãe só trouxeram um desgosto para você, mau exemplo. Nós vemos aqui no depoimento do doutor Mário que ele não seguiu o caminho do pai, tanto que ele ajudou a sua esposa, né, a estudar, enquanto o pai achava que ele devia ser pobre sempre, viver sempre como pobre, ele sempre teve esse espírito, essa fé de evoluir, né? Sim. Então, como nós vamos encerrar, eu gostaria que vocês despedissem das pessoas que estão assistindo, nos despedíssemos agora. Doutor Mário? Eu agradeço a todas as pessoas
que estão assistindo esse podcast, isso é uma demonstração de a vida de uma pessoa. Então, eu agradeço a vocês, em nome de Jesus. Bem, doutora? Agradeço também a oportunidade, prazer estar participando desse projeto da pastora Eli, uma mulher de Deus, e que através da Cruzada Mundial de Missões eu pude trazer o meu marido para Cristo, né? E me fortalecer e estar aqui no propósito do Senhor. E foi um prazer falar de uma pequena parte do meu testemunho e espero que abençoe e alcance muitas pessoas. Então, felicidade para vocês aí, ó, que são casados ou que pretendem se casar, ou não pretendiam, mas já estão com esperança. Agradecer muito aqui aos meus netos, né? O pastor Mateus, missionária Melissa, e a Ruth, que está também assistindo, o Vinícius, que começou nos ajudando, as pessoas que trouxeram água para a gente aqui, e vamos continuar com o nosso LLG Podcast. Sempre você acessa aí que você vai ter uma palavra de esperança. Tchau, um abraço para todos. Deus abençoe.